Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Quem está falando é o professor Giovanni. Estamos no PET 1, semana 3. Nesse vídeo eu vou falar sobre cloroplasto. Tem um vídeo sobre mitocôndria, sobre metabolismo, sobre fermentação, respiração e fotossíntese. Acompanhe cada um deles, hein? Mas antes disso, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal se você já é inscrito, acione o sininho e deixe o seu like. O cloroplasto. A gente precisa entender como é o cloroplasto para podermos entender a dinâmica da fotossíntese. Como assim, professor? Então, primeiro vamos definir o que é cloroplasto, organela celular, que faz parte de um grupo conhecido como plastídeos, componentes típicos de uma célula vegetal. Tá bom? Então, formados a partir do proplastídeo, organela pequena e sem cor. Na presença de luz, os cloroplastos são encontrados em plantas e também em algas, e apresentam grande quantidade de pigmento verde denominado clorofila. Daqui a pouquinho nós vamos vê-la também. Então a gente tem que ter em mente isso aí, tá? Existem outros plastídeos, e às vezes vai dar até outras cores, né? Cromoplastídeo, outras coisas assim, mas nós precisamos lembrar primeiro do cloroplasto, que é o que a gente mais usa mesmo para exemplificar dentro da reação da fotossíntese, tá bom? Então tá aí uma visão dele aí, ó, esse verdinho. Né? Nas folhas, geralmente, é muito rico em cloroplastos, por isso que, inclusive, a folha é esverdeada. Né? Então, o cloroplasto é uma organela de característica vegetal, a função dele é a fotossíntese. Tá? E aí, ela é independente, pois apresenta DNA e ribossomos, apresentando capacidade de duplicação. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Contém clorofila e o pigmento é responsável pela absorção da energia solar. Então, a estrutura do cloroplasto. Vamos lá? Como todos os plastídeos, os cloroplastos são organelas formadas de uma dupla membrana, as quais estão separadas por um espaço intermembranas, parecido com a mitocôndria também, tá? Professor, então ele tem a mesma origem da mitocôndria? Nós vamos ver que provavelmente sim, né? Sua forma nas plantas é discoide, e apresenta entre 4 a 6 micrômetros de diâmetro. Também pode, às vezes, ter um formato mais esticado, mas geralmente é um discoide, não é? Parecendo uma hemácia. Nos cloroplastos, destaca-se também a presença de grãos de amido e pequenas gotículas lipídicas envoltas por proteínas. Também, além disso, né, o cloroplasto apresenta DNA circular próprio, o que evidencia a teoria do seu surgimento por endossimbiose. Olha só, hein? Internamente apresenta o estroma, que é uma matriz relativamente homogênea, na qual se encontra um sistema elaborado de tilacoides, né? Uma estrutura que se assemelha a pequenos sacos achatados, parecendo uma moedinha, né? Que por sua vez podem formar pilhas que recebem o nome de grano. É por isso que eu gosto de pensar no tilacoide como uma moedinha que a gente lembra do grano. E o conjunto do grano, né, empilhado, chama grana. Então as moedas formam a grana. Né? Os tilacoides do grana, é o grana, né? É igualzinho o grama também, né? São interligados aos tilacoides que atravessam o estroma. Vale destacar ainda que as membranas dos tilacoides apresentam carotenoides e clorofilas, além de transportadores de elétrons e o complexo ATP, né, sintase, quer dizer, um sistema lá que forma o ATP, né, que sintetiza ATP a partir de ADP e um fosfato, o que demonstra sua importância no processo de fotossíntese. Lembra do ATP? Lá no vídeo metabolismo a gente fala sobre ele, né? Então, cloroplasto tem o tilacoide, a lamela que liga os tilacoides aí, o grano, né? Que é o conjuntinho, a pilha de tilacoide, e a gente tem a grana, que é o conjunto de todos os granos, né? Você vê que tem ribossomo, tem DNA circular, a presença de, às vezes, lipídios, grãos de amido lá dentro também. Tem a membrana interna e externa, diferente da mitocôndria que formou as cristas, essa aí ela é mais uniforme. Né? E tem esse espaço aqui que chama estroma. Esse espaço aí onde estão os lipídios, o grão de amido, o DNA, os ribossomos, chama estroma. Seria o citoplasma dele, né? Pensando de uma forma simplificada. Então, aqui tem mais outros exemplos aqui, ó, plastoglóbulo, tem outras coisas que estão presentes lá, né?
Aqui tem em espanhol, tá, gente? Não assusta, não. Tem um DNA, né? O estroma, tem isso tudo aí. Dá pra gente ver melhorzinho. Tem um plastoribossoma. Então, é o ribossomo do plastídeo. Então, vamos lá. Clorofila. Vamos falar sobre a clorofila, essa substância importante. Claro, dá para fazer um vídeo só sobre ela, mas a gente não está fazendo a nível acadêmico, né? A gente precisa conhecer o básico. É um pigmento encontrado em plantas, algas e algumas bactérias, que apresenta como característica mais marcante sua coloração verde. A clorofila absorve luz nos comprimentos de luz violeta, azul e vermelho. E por esse motivo reflete a luz verde. Ela não absorve, né? Assim sendo, as plantas que possuem clorofila possuem coloração esverdeada. A clorofila é o pigmento responsável por captar a luz e garantir que organismos fotossintetizantes consigam produzir seu alimento por meio do processo de fotossíntese. Assim sendo, ela é essencial para a manutenção do oxigênio disponível no planeta. Olha aí, também a quantidade de gás carbônico também, né? Na atmosfera, ela reduz, né? Vale destacar que, além disso, esse pigmento possui importância comercial, sendo utilizado, por exemplo, como antioxidante e corante em alimentos. Então, vamos lá, a estrutura da clorofila. A clorofila é uma molécula pertencente à classe das porfirinas. Não, professor, eu também não lembro tudo isso, não. Ela se destaca pela presença de 4 anéis pirrólicos e um anel isocíclico, que são ligados entre si por pontes metilênicas. Metil, né? Lembra disso. No interior da molécula existe um átomo de magnésio coordenado aos anéis. Vamos ver isso na prática aqui. Tem os tipos de clorofila primeiro. É um grupo de pigmentos existentes em diferentes espécies de organismos. Aí existem 3 tipos básicos de clorofila. Clorofila A, B e C, além da bacterioclorofila e clorofila chlorobium. Mas aí já não é das plantas, tá? Veja a seguir algumas das características principais dessas clorofilas. Vamos lá. A clorofila A está presente em cianobactérias e em todos os eucariontes capazes de realizar fotossíntese. Ela é formada por um íon de magnésio ligado a um anel de porfina contendo nitrogênio, no qual está presa uma cadeia hidrocarbônica. Nos vegetais, esse pigmento apresenta 75% dos pigmentos presentes. Já a B, ela está presente nas plantas, algas pertencentes ao grupo dos euglenófitas e algas verdes. Diferentemente da A B atua na fotossíntese como um pigmento acessório, garantindo uma ampliação da faixa de luz que pode ser usada nesse processo. E a C é encontrada em algas pardas e diatomáceas, né? Ela atua como um substituinte da clorofila B. Então, onde não tem a B, tem a C. Fácil, né? No caso que é as algas pardas e diatomáceas. Então, tá aí o desenho da A e da B. Tá? Olha aí olha o tamanho da cadeia, olha o magnésio lá no meio. Inclusive, ele vai fazer um dos sítios ativos aí para, né, a reação de liberação do oxigênio a partir da molécula da água. Lembrando que o oxigênio que a planta libera vem da água. Não esqueça disso. Não vem do gás carbônico. Tá bom? Então, vamos lá. Funções dos cloroplastos. Os cloroplastos são organelas celulares responsáveis principalmente pelo processo de fotossíntese, né? Mas eles são responsáveis por outras importantes ações, como a síntese de aminoácidos, ácidos graxos, metabólitos secundários, além de servir como local de armazenamento temporário de amido para a planta, né? Está realizando fotossíntese. Quando ela está realizando fotossíntese. Então, vai produzindo glicose, produz amido. Glicose e amido. Então, vai guardando ali. Então, está aí a membrana de um cloroplasto, né? Nós temos aqui a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese. Então, olha lá como é que acontece, né? Chegou a água, ela foi quebrada, formou O2, mais o próton H, né? H+. Então, esse é o estroma interior do saco tilacoide, né? Então, aí acontece todo o processo, forma o NADPH aí, ó, com tudo isso aí, armazena. Essa aqui é a clorofila, tá?
pegou o fóton, que guardou, que vai fazer todo esse processo aí, dessa quebra. Tá? Beleza? Beleza, professor? Então, vamos lá. Plastos. Que não existe só o cloroplasto, né? Ele é um tipo de plasto. Mas aí nós temos outras organelas citoplasmáticas, os plastos, né? Além do cloroplasto. Então, nós podemos ter leucoplasto e várias outras coisas. Também são capazes de autoduplicar, tá? Existem dois tipos de plastos. Os leucoplastos, que são incolores e armazenam amido. E os cromoplastos, cuja cor é determinada pelo pigmento que possuem. Aí temos o cloroplasto, que é verde, né, que tem a clorofila. Mas nós temos também o xantoplasto, que tem a xantofila, o eritroplasto, que tem a eritrofila, os não diferenciados, né? E vermelho, né? Nós temos amarelo, vermelho e verde. Olha aí, bacana. Então nós temos aí o proplastídeo, que seria uma célula tronco deles, né? E aí ele pode se especializar em etioplasto, que aí depois ele vai formar, pode se tornar um cloroplasto, que pode também se tornar um cromoplasto. E o leucoplasto, que pode se tornar um amiloplasto, um helioplasto ou proteinoplasto. Proteinoplasto a gente sabe como proteína. Amilo, amido. E hélio quer dizer gordura, né? Como se fosse o tecido adiposo, né? O adipócito da célula vegetal. E o amiloplasto pode se tornar o estatolito. Quer dizer, está tão cheio, né? Vou colocar água na minha fotossíntese aqui. Então, tema, teoria endossimbiótica, né? Como assim, professor? É a mesma coisa da mitocôndria, né? Ele pode ter se tornado por uma endossimbiose. Então, há muito tempo atrás, poderia ter acontecido isso aí. Uma célula foi ser fagocitada e não foi, né? E acabou sendo incorporada. Acredita-se que seria uma cianobactéria que foi incorporada ali, tá? Quais são os indícios? A membrana de dentro, são duas membranas. A membrana de dentro é muito parecida com a membrana de bactéria. E a membrana de fora é muito parecida com a membrana de eucarionte. E aí lá dentro, o DNA se organiza da mesma forma que se organiza nos procariontes. Os ribossomos é igualzinho que tem nos procariontes. E também o cloroplasto, assim como a mitocôndria, vai depender também um pouquinho do DNA da planta, que fornece algumas proteínas, tá bom? Fornece algumas proteínas. Então tá aí a síntese aí, né? A origem simbiótica foi incorporado, ao invés de ser digerido, apareceu outra coisa. Aqui está com mitocôndria, mas o cloroplasto é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tá? Foi incorporado e acabou ficando com duas membranas e estando lá dentro. Lembrando que planta tem mitocôndria, tá? Não é surpresa nenhuma. Planta também tem mitocôndria. Por isso que inclusive está com destaque aqui. Nós não temos os plastos, mas a planta tem a mitocôndria, tá bom? Os cloroplastos são organelas semi-autônomas, igualzinho às mitocôndrias, tá? Quer dizer, tem características necessárias. Ela se reproduz, ela produz os polipeptídeos, ela produz algumas proteínas dela. Então, ela tem aí todo esse negócio aí. Ela tem um DNA lá dela, mas ela também pega o DNA nuclear da planta, algumas proteínas que vão ser formadas, ela pega a característica do DNA da planta, né? Vê um RNA mensageiro, traz a característica e é formada aquela proteína, tá? Então tá aí esse destaque, tem ribossomo, tem o DNA, então ela consegue se reproduzir sozinha, tá? Ela não consegue fazer todas as suas estruturas sozinha, mas reproduzir sozinha ela consegue, tá bom? No mais, nós ficamos por aqui. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Não esqueça de assistir os vídeos sobre o metabolismo, sobre mitocôndria, sobre fermentação, respiração e fotossíntese. No mais, com Deus, tchau, até a próxima.